Sexta-feira é dia de café com política. Hoje não tem café, mas como um contraponto, não tem café, mas tem reforço no Café com Política, né? Café com Política hoje tá com Vanderlei Pérez e Fred Maia. Aí não tem nem como reclamar, né, Fred? Aí compensa a falta do café. Fica bom. O Vanderlei traz um pouco da história de Teresópolis, né? Que é uma coisa importante, a memória da cidade, sempre contribuindo com imagens, com um grande documentário que ele já fez e documentos que ele tem também acumulado, guardado. Acho importante pessoas como o Vanderlei que atuam com muito empenho e desenvoltura nessa área. É bom, né? E para a TV é ótimo, porque ele vai contando um pouco da história. Um sucedâneo. Quem contava muito isso era o Délcio, né? Que era o nosso querido Délcio, era um contador de história da nossa cidade. Aí ficou o Vanderlei no lugar dele. Nosso contador de história agora, Vanderlei. De história, Esse negócio de contador de história, eu sei que o Vanderlei não gosta muito não, né, Vanderlei? Não, tudo bem. Agora, Vanderlei, prazer. Vamos começar com a foto do dia, porque a foto hoje está muito legal. Vou pedir para o Rico abrir aí na tela para a gente começar os nossos trabalhos aqui. Esse aí foi um dia bacana realmente, né? Olha aí. Eu prometi para você uma foto de bairro, mas vamos já atropelar. Vamos mudar, né? Vamos mudar. Você foi a doação, né? Essa é uma imagem desses dois no canto. Esse casal é o Zé Pereira e a Isa, que hoje estão completando hoje 25 anos de casado. Hoje, parabéns 25? A esse casal. Parabéns, Isa, parabéns. Esse é o Zé Pereira. Tem que dar o parabéns para a Isa, né? Ela aguenta o A Isa aguentar o Zé não é mole, não. Grande abraço para vocês aí, viu? Parabéns. São um casal de pessoas, dois advogados, pessoas muito interessadas pelas coisas da cidade, né? Bons companheiros, de imprensa também. Então, a gente tem que dar os parabéns a ele aí. E esse evento da doação dos mapas para o município foi interessante, porque isso aconteceu em 2012. 2011 eu não estava mais secretário de Cultura, e eu convenci ele a doar esses mapas para o patrimônio histórico, porque lá ele teria um local melhor de guarda e tal, e então ele doou esses mapas. E na tragédia de 2011, logo em seguida, o Arquivo Nacional deu de presente o restauro desses mapas da cidade. Muito bacana. Então ele é uma pessoa muito desprendida, né? Esses mapas faziam parte do acervo do Antônio Sumavieri. São 4 cartas de 1,5 m por 1,20 m. Ele tinha 3 mapas. 2 mapas foram restaurados. Um terceiro mapa que estava extraviado apareceu. Ele está comigo agora nesse acervo do Sumavieri, veio junto. Então, e o quarto mapa, que completaria esse trabalho do Laplane em 1875, onde ele faz uma leitura da cidade. Ou seja, 1875, aquele tempo pós-Marche, né? A cidade só vai ser emancipada quase 20 anos depois. 20 anos. A cidade já tinha vários pontos curiosos de desenvolvimento. Então o mapa já pontua as fazendas, as áreas de desenvolvimento, os moinhos. E essa última parte, ela está onde, mano? Esse último mapa está extraviado. São 4 partes. Esses 2 mapas extraviados, que foram doados. O terceiro mapa está comigo para ser restaurado, veio junto com o Sumavieri. Legal. E aí, na sequência, a gente mostra umas imagens de como estavam os mapas do Sumavieri antes de serem restaurados, né? Olha que coisa triste, que trabalho, né? maravilhoso. Então, né? Arquivo Nacional isso aí, ou seja, foi realmente um grande presente à cidade. Agora, o próximo passo é esse mapa que está Agora tem que ir à busca desse quarto mapa, né? Está aí o mapa aberto, agora ele estava bem detonado, né? Quando ele foi aberto no Arquivo Nacional. Nós temos, acho que, uma outra imagem também mostrando aí o restauro, né, que eles vão pegar as partes faltantes, vão fazer as composições, né? Então, e mais uma imagem, muita acredito técnica, que tem isso. A gente é importante ver esse trabalho deles, né? Que eles fazem até uma análise do papel e do estágio da tinta para ver como fazer a interferência, né? Porque isso vai sofrer uma interferência para você fazer o restauro. Para ver se não vai alterar, então, né? Às vezes tem que lavar, às vezes tem que aplicar alguma coisa, né? Então são pessoas formadas. E está aí o Pereira e a Isa, o técnico do Arquivo Nacional,
no dia da entrega do mapa. Curiosamente, quando eles entregaram esse mapa, eu estava secretário. Aí a gente recebeu, fez uma festa, né? E esses mapas hoje estão guardados, ele fisicamente, nos canudos, né? Na Casa da Memória, e o mapa também está guardado, a cópia digital. Então, hoje, se alguém precisa de uma cópia, você tem acesso, o patrimônio disponibiliza e tal. Muito legal, desses 2 mapas. O terceiro mapa está a caminho. Eu vou fazer uma ponte junto ao Arquivo Nacional para fazer um restauro. É mais difícil, porque não é através do governo, né? Mas público, a gente tem um relacionamento com o Arquivo Nacional, eu vou ter que despencar para o Rio e mostrar o mapa para eles. Ficou um para restaurar, né? Vamos fazer. Temos mais essa missão pela frente. Tem mais um companheiro lá. E depois tentar localizar o 4º mapa, né? Que é um mapa muito interessante, que ele mostra a região primitiva de Teresópolis. Isso aí 1875 é antes do trem. O conteúdo disso quase não tem preço. Aquele período pós-marcha, antes da cidade existir. Né? É muito interessante saber como é que a cidade se localizava, os cursos d'água que haviam na época, que hoje não existem mais. Que material. Tem várias condições que. Isso aí só está hoje disponível porque alguém guardou, porque alguém se desprendeu daquele bem e doou ao patrimônio histórico, que teve as condições de buscar o restauro. Então, isso é muito importante. Quando a gente encontra... Esse desprendimento é importante. A gente tem visto aqui, inclusive, ao longo do quadro, né, a foto do dia, que a gente tem que agradecer muito as pessoas que se desprendem mesmo. Primeiro a guardar esse material e depois a compartilhar esse material, né? Que de que adiantaria ter um mapa como esse, por exemplo, apodrecendo dentro de uma caixa de sapato lá guardado? Não adianta nada. Entender que esse bem não tem valor pessoal, isso é um bem da cidade. Então, o valor dele é coletivo. Um mapa desse colocado em leilão, são 4 mapas. Se você tem os 4 mapas, você vai conseguir aí R$10 mil no leilão. Sim. Entendeu? Ou então R$2.000, R$1.000 cada mapa desse. Ou seja, de que vale o dinheiro, né? Qual é a troca Então, disso, quando você encontra uma pessoa que pega um bem que tem um valor e doa pelo outro valor que ele tem, não pelo valor monetário, né? É muito interessante. Aí você consegue identificar as pessoas que se preocupam realmente com a cidade na prática e não apenas no discurso ou no jogo político. Muito legal, né? muito então, bacana. Parabéns ao Pereira e obrigado mais uma vez ao presente e à confiança que ele teve em mim de me dar esses mapas para eu passar os mapas do patrimônio. E a gente ouviu o Pereira aqui, o Pereira falava assim, não, só deu aí mesmo que eu vi que o Vanderlei estava fazendo, mas eu testei ele, né? Testou ele, tá certo. Testei ele. Agora, Fred, é importante a gente ter esse olhar para o passado também, né? Com certeza. A gente falava aqui no último bloco, por exemplo. Tem que olhar no retrovisor. Tem que olhar, né? Agora, não é para olhar para o retrovisor e repetir as práticas antigas, né? Pelo contrário. Não. Porque a história, porque tudo isso você cai no contexto da história, né? Então a história, você lá no ginásio, no primário, agora mudaram ensino médio, o ensino médio. O ginásio fica muito velho. Vai atualizar. Então aí no ensino médio, nesses primeiros 8 anos, e enfim, no pré-vestibular, que agora é Enem, ainda algumas faculdades fazem, o ITA faz, né? Aí o seu vestibular, a Quinterê faz e tal. Então, a gente tem que conhecer a história, né? A história, a biografia, enfim, é isso que vai, a gente olhando para o nosso passado, a gente consegue olhar para o futuro, né? Eu me lembro aí fazendo um paralelo, o Barcelona era uma cidade que estava, antes da Olimpíada, acabada. Uhum. O prefeito lá que se elegeu, foi em 82, né? Então, preparou a cidade para a Olimpíada, ele tirou a cidade de um bagaço, mas a estratégia dele não teve... A ideia era a seguinte, eu quero Barcelona, isso ele falou com os arquitetos, com os construtores, um olhar para o futuro, mas com o pé no passado. Entendeu? Essa é a ideia central que regeu hoje Barcelona, é uma das cidades mais modernas da Europa. E ajuda em muito, né, na verdade, esse processo. Então, você conhece quem é o seu avô, seu tataravô, você não gosta de saber quem é o seu bisavô, o relacionamento que você teve com ele, como é que era a sua vida. Você é um resultado disso também. E aí se constrói os valores da localidade, a cultura local. É verdade. Né? Então, seja a cidade grande ou cidade pequena, cada um com o seu valor. Né? Então, isso tem que ser respeitado, resguardado, preservado. Né? E valorizado. E valorizado, com certeza, porque essa é da nossa história. Claro. Né? A minha história, a sua, dele.
os imigrantes, quer dizer, como chegaram, como é que começaram a construir, enfim, e é uma coisa interessante também, né? O saber tem que ser socializado. Agora, o nosso assunto aqui hoje... Não é só o saber, muita coisa. Tudo tem que ser... Mas tem que tomar cuidado com compartilha também, né? O nosso assunto de hoje aqui com o Fred Maia, né? É com relação a uma realidade que ele está vivendo hoje. Eu achei muito interessante a proposição do tema do Fred hoje, porque é uma coisa que impacta toda a nossa cidade e tem relação ao quanto nós queremos servir bem, né? Já que estamos falando aqui que a cidade de Teresópolis é receptiva, estamos com a cidade lotada aí, os nossos turistas estão tomando conta aí dos nossos hotéis, mas de que forma nós estamos recebendo esse turista? E uma das questões mais importantes no receptivo são os serviços essenciais para turistas, como, por exemplo, o serviço de táxi. O Fred teve um problema aí com o automóvel dele e está um período sem carro. Por isso, está utilizando transporte público, seja táxi, seja ônibus. E aí o Fred falou assim, Anderson, tem muita coisa errada, estou percebendo. E é bacana a gente ter esse olhar crítico, né? Porque às vezes a gente se acomoda ao nosso dia a dia, por exemplo, eu venho de carro, o Vanderlei vem de carro, a gente vem de carona, não se importa muito com essa questão do transporte público, mas a gente tem que ter uma visão crítica, né? E o Fred nos apontou questões muito importantes e que o poder público precisa ficar atento, porque senão corre o risco, né, de termos aí um desserviço prestado. É isso mesmo. Vanderlei, você que observe também o Anderson e você aí em casa. É o que você disse, você ficar andando de carro para lá e para cá, você não observa muito. Eu, por força aí de um acidente, com o meu carro, eu estou sem carro. Fiquei usando da seguradora, enfim. Mas aí tive que usar o quê? O transporte, ou ando de bicicleta, ou ando a pé. Ou o ônibus e o táxi. Ônibus ou o táxi. São esses os meios, né, de mobilidade. Aí, resultado, táxi. Problema seríssimo. Isso atinge a todos nós, todos os usuários, todos. Sem nenhuma... Quem precisou do transporte público, e o táxi faz parte disso, tanto é que é uma concessão, né, do poder público, e o ônibus. Então, olha o táxi, 8 horas da noite em diante, aqui eu moro aqui em Agriões, o ponto do São José, 7 horas acabam os taxistas, tem que ligar. O ponto ali da Casa e Vídeo, mesma coisa, depois das 8 não tem uma alma ali. Da prefeitura, idem, nenhum lugar aqui, aí você só vai conseguir táxi na rodoviária. Eles têm um negócio de dar cartãozinho para você, se você liga para o taxista, aí chega, ele está ocupado, fala, eu estou ocupado, agora eu não posso. Você está arruinado, se for uma emergência, entende? Aí você anda por aqui tudo, não tem, 8 horas da noite acaba, fica na Praça da Matriz, ficam uns 3 lá que vão até mais tarde, né? Então, esse é um problema. Outro problema que os taxistas reclamam, falaram comigo, e eu acho um absurdo. É uma concessão, o poder público, através do prefeito, naturalmente na figura do secretário, que é o responsável por essa área, ele tem obrigação, o Vanderlei, e a Câmara tem que tomar uma postura com relação a isso, de cobrar um rodízio de plantão, né? Alguém tem que ficar de plantão, faz um rodízio no ponto. Até porque é uma concessão pública, como você lembrou concessão, muito bem, esse né? é um problema. Então tem que ter isso. Outra coisa, tem pessoas que compram, são donos do ponto, mas não trabalham. Virou um negócio. Como é que uma concessão... O que também não é permitido. Não é, está errado. Tem gente aí com mais de um ponto, 2, 3 pontos alugado. E não trabalha e fica em casa. Mais de 4. Hein? O Nelly falou mais de 4. Eu sei de um tem 5 pontos. 5 vezes eles alugam por um salário mínimo. Então, o prefeito ou o secretário, malandramente, concede o ponto, por exemplo, para mim. E eu sou dono, eu contrato 4 motoristas, eu tenho 4 pontos, um carro em cada, os carros são meus. Eu crio uma frota através de uma concessão pública. Não é essa a lei. A lei é eu posso ter parcerias, mas não desse jeito. A nossa lei não permite isso. Não, eles têm que... É para uso é uma profissão para uma pessoa trabalhar com táxi. Eu pego o ponto para mim, eu sou taxista, então eu trabalho no ponto o dia inteiro.
tudo bem. Ah, se eu posso dividir com o Anderson, que é meu irmão, por exemplo. Eu estou meio cansadão, tal, divido o Anderson, a gente racha aí, mas a responsabilidade é toda nossa. E não eu contratualizo o Anderson para ser o taxista e ele me paga um salário mínimo por mês. Se ele faturar R$ 1.300, R$ 1.400 por mês, ele fica com 300 pau por mês. Que conversa é essa? Está tudo errado. O secretário tem que agir com firmeza, tem que cobrar isso. O presidente do sindicato tem que agir. Eu escuto umas conversas sobre ser dono de ponto aí também, eu não sei se é verdade, mas isso tem que acabar, isso não é negócio, o prefeito tem que agir, os taxistas, pilotos reclamam disso, dessa sacanagem, não é para isso. Não é para isso. E prejudica ainda o usuário. À noite você fica largado, a cidade fica largada. Você sai aqui. O sujeito que precisa de um táxi, às vezes, para ir lá não estou falando por causa desse negócio de crime que tem aí, essas coisas. Não. Isso é outra história. Isso aí nós vamos tratar pela área de segurança. Tem a Secretaria de Segurança. A gente está falando de serviço. Nós estamos falando de prestação de serviço. Isso é outra coisa. Então tem que ter. Estamos tendo problema com assalto. Então tá, vamos ver como é que é essa história. Né? Não está tendo, não é tanto assim, mas eventualmente a gente vê. Eu acho que está relacionado, Fred. Eu comecei o programa hoje falando da questão das calçadas e de outras ações. É um problema antigo. E relacionando também a falta de fiscalização. Né? A gente tem uma cidade hoje que, por exemplo, permite. Lembrei aqui, Delfim Moreira. Todos os postos do Delfim Moreira estão com cartaz, com um monte de coisa. Mas o presidente do sindicato, o senhor Onofre. Como é que chama? Onofre Correia. Onofre Correia, ele tem a obrigação de dar uma explicação a isso. Obrigação. Que a função do sindicato é esta, uma delas, não é a única. Mas uma delas... Eu já atuei em sindicato, eu sei como é que é. Não presta atenção. Rapaz. Não é assim. Entendeu? Para com isso. Não é isso. Então ele tem uma história muito mal contada aí. Ele deve essa explicação, o prefeito deve essa explicação, o secretário deve essa explicação, a Câmara tem que cobrar esta explicação. Uma cobrança oficial, não é? Porque não é assim e há um prejuízo do usuário. A prefeitura tem que cobrar a excelente execução do serviço público. Isso é obrigação do secretário e do prefeito. E a Câmara tem que cobrar isso. É verdade. Não é só ficar dando nome de rua e negócio de gambiarra, não sei o que eles fazem. A prefeitura hoje tem como fiscalizar, Vanderlei? Se você tem serviço de táxi, né? Então, se você tem demanda, você tem que ter o carro à disposição. Então, o serviço está mal feito. Mas a questão do piloto é mais grave do que parece, até porque os taxistas não gostam dos pilotos. Existe a classe dos taxistas, que é a classe que lida com os profissionais, que lidam com a concessão, e eles toleram os pilotos, até porque os pilotos são quase taxistas, lidam com eles, tal, mas é uma prática errada, até porque você ter o piloto, o seu irmão, alguém da família, e para complementar o seu serviço é uma coisa, e você ter uma frota de veículos e uma quantidade de pontos para explorar esse serviço, além de uma regularidade, a concessão, também a questão do trabalho escravo. É uma afronta à própria lei trabalhista. Você está contratando alguém sem pagar os direitos devidos. Afinal de contas, o risco é seu quando você é o taxista. Claro. Quando você é piloto, não tem isso. E o faturamento médio de um taxista aqui em Teresópolis, eventualmente pode ter um que tem uma clientela grande já assim particular, e ainda tem o ponto que ele pega eventualmente um outro usuário, né? Mas fora a média entre 1.000 e pouco, 1.500, 2.000, uns 2 salários e meio, a média de faturamento. Se ele tem que pagar um salário, entendeu? Se ele fatura um salário e meio, ele vai viver... Isso é exploração, né? Isso é escravagismo, rapaz. Essa é exploração. Não, está errado isso, está tudo errado. Tem que ter tem que mexer, né, nesse furdúncio aí, entendeu? Está tudo errado. Alguém tem que apontar o dedo para esse negócio aí, O sindicato tinha que fazer isso, não faz. Está mexendo nisso aí. Só que está mexendo só com os taxistas que ele não gosta, que não gostam dele. Então tem vários taxistas aí, tem vários taxistas respondendo aí, processo administrativo. Tem uns foram convocados, mas disseram aí que são só os desafetos do prefeito. Só os aí não adianta, né, Fred? Tem que ser um negócio... Mas a denúncia está feita aqui, claramente. Claro. Eu estou falando como usuário, então eu tenho todo o direito de reclamar. E como cidadão. Como cidadão, e eles me contam.
Me conto como cidadão, eu observo, eu tenho que olhar para a minha cidade, um olhar crítico, mas de construção, de construção da cidade. Claro. Né? O que é público é público. Eu estou lendo um livro do Bobbio agora, que eu já li, mas eu achei esse livro de novo do Bobbio. Ele foi lançado em 2005. Uma hora eu falo do Bobbio aqui. E eu comprei em 2006. Eu estou relendo ele entre o público e o privado. É um livro maravilhoso. Muito bom mesmo. E aí essa é uma questão, a gente precisa separar direito essa história para não ter confusão. O que é público e o que é privado. Né? O que é público, defendo até um porquê de todos. O privado é teu lá, tal, você se vire com ele lá. Entendeu? É claro que você está num contexto público, mas o direito público, direito privado, você que é advogado, sabe, são coisas bem diferentes. Então, essa questão, depois do ônibus, para concluir um pouco sobre isso, Vanderlei, você que esteve aí envolvido nessa história, o jornal está sempre, enfim, trazendo esses problemas, o horário de concentração de pico. Eu, às vezes, tomando ônibus, né? Então, concentro tudo 7 horas da noite. Para que isso? O mapa está errado. Está tudo errado. Não tem conversa, está errado. Cadê o Conselho Municipal de Transporte? Cadê a Câmara que tem que cobrar isso, essas execuções? Isso é o povo que usa. Tem gente que não tem carro, a maioria não tem carro. Entendeu? Anda de ônibus, empregada doméstica. Não precisa se sujeitar a isso. Que vai para lá, para cá, o trabalhador vai lá para o hospital, 2 condições. Divide melhor esse horário entre 10h30, aí vem aquele monte de ônibus, tudo no horário, aí enche os ônibus, o cara fica espremido igual sardinha em lata lá. Pô, isso é brincadeira. Já a prefeitura tem que cobrar isso, a Câmara, isso é função, o vereador, uma das funções é essa. De cobrança. É fiscalizar a boa execução do serviço público, da prestação de serviço que o poder público tem com o seu cidadão, em última análise, o contribuinte, o pagador de impostos. E tem que ser de excelência sempre, não tem sem jeito. Carro, você tem que andar de bicicleta e é perigoso. Tem que andar de ônibus e ele não passa. Eu tomei tem que andar de táxi ontem e não está no ponto. Como é que chama ali? O shopping Teresópolis. Você toma bicicleta, você não tem lugar adequado. Essa pichinha aí quebra o galho. Mas o teu foi no buraco, né? Ainda tem isso, né? Pô, aqui, ó. Tá aqui, ó. No buraco ainda, do né? crime, meu braço. Alô, prefeito, olha o buraco aí, prefeito. Então, essas coisas todas, vítima. né? E eu acho que tem que ter uma grande discussão, entendeu? Quero levantar a bola nesse sentido. Vamos discutir É preciso a gente conversar acontecendo. sobre a mobilidade urbana, mas essas mazelas do serviço público, porque o que é concessão, eu tenho que cobrar, é obrigação do poder público cobrar. Não está indo bem, o que está acontecendo? Precisa resolver, porque eu defendo os interesses da população, mas eu preciso conversar aqui também com o trabalhador, o motorista e tal. Eu tenho que ouvir a categoria. Agora, o senhor Onofre fica aí de não sei o quê. Onofre, vem dar uma explicação direito, essa história está mal contada. O entendeu? espaço ele tem, sabe disso. Fred, Vanderlei, vamos lá. Sem carro, você está dependendo da bicicleta e não tem segurança para andar, né? O ônibus ele não passa, o táxi não está no ponto. E de carro também está complicado a cidade. Agora, pior de tudo, e essa situação é mais grave, é do pedestre. Porque o cara que está a pé, esse está sofrendo. Porque ele, primeiro, ele é desrespeitado, que o seu espaço de... Corrida de obstáculos hoje, quase. quase. De obstáculos. A calçada é o lugar de deixar o carro, ela está toda esburacada, as calçadas são dimensionadas para uma cidade que não existe mais naquela característica, né? Então, nós temos hoje ainda calçadas de 2 metros de largura no centro da cidade. Ou então a defumareira com 3 metros, mas com mercadorias, com jardineiras que têm a função não de embelezar, mas de atrapalhar. É o que mais tem no centro da cidade. Que o carro pare, né? Então, realmente, hoje a gente passaria por prefeitos melhores e vereadores melhores para resolver isso. O cara bota aquilo, a gente sabe por quê. Para impedir que o carro pare. Aí, mas já tem lei para isso, né? É só fazer ela cumprir. É só fazer cumprir. Então, eu acho que precisa ter o prefeito, nós precisamos mudar o paradigma. Acho que essa é a questão. Esse modelo de relacionamento entre o prefeito e a comunidade, a sua cidade, né, a sua população, os vereadores, tem que mudar. Não dá mais, esse velho modelo esgotou. Tem que conversar com todos os segmentos da sociedade. Não é só com a prevalência de um segmento sobre o outro. Com todos, porque você é prefeito de todos, você não é prefeito só de um pedaço. De meia dúzia, você né? pode defender mais interesses. Por exemplo, eu fico mais do lado dos trabalhadores, é uma opção, porque é o que mais apanha, entendeu? Quem anda de carro, tudo bem, pode reclamar, mas está de carro, pô.
Entende? Reclama lá, negócio do buraco da rua, né? E quem é o pedestre, que é a maioria, também é penalizado. A gente vê aí carro em cima de calçada, entendeu? É preciso melhorar isso. Tem que ter uma grande discussão. E aí quem é o grande, digamos assim, a pessoa que catalisador disso tudo é o prefeito. É o prefeito. Então ele tem que convocar. Ele convoca um debate na Câmara, ele pode provocar um debate na Câmara, através do seu líder na Câmara. Mas eles operam não com liderança, eles operam com cupincha, com capacho, pô. Aí não dá. É isso aí, já. Aí não dá mesmo, né? Fred, obrigado pela tua participação. Excelente fim de semana para você. Bom feriado ainda para todos. Sexta-feira estamos de volta, né? Estamos no feriado ainda, né? Estamos aí. Chefe, semana que vem estamos de volta, né? Segunda-feira. Essa semana picada aí é terrível, né? Essa semana a fila andou bem aqui, né? Andou bem, andou rápido, né? É isso aí. Para você que nos acompanhou até agora, um excelente final de semana. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, né? E pela sua paciência também em nos acompanhar. Sempre lembrando, o Jornal Diário na TV começa todos os dias ao vivo de 10 ao meio-dia, mas nós temos as nossas reprises e temos também o nosso material todo lá no nosso canal do YouTube. Fique à vontade em participar por lá também. Excelente final de semana, a gente se encontra aí na programação da Diário TV e na segunda-feira estaremos de volta ao vivo, contando, é claro, com a sua participação. Grande beijo, até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.